Mateus 21, nós temos pouco tempo, mas é o suficiente para o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Mateus 21, veja comigo o versículo 12. Diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Feche os seus olhos. Papai, a tua palavra, ela é vida, ela é a semente da vida eterna, é o nosso pão da vida, e é por isso que nós estamos aqui reunidos, queremos ser alimentados pelo Senhor. Fala-nos ainda mais, em o nome de Jesus. Esse texto, irmãos, ele tem aqui uma foto tirada pelo próprio Cristo. Quero que você imagine comigo, quando você lê esse texto, imagine Jesus com um chicote na mão. E ele entra dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja, com esse chicote na mão. Para aqueles que não entendiam nada, ou não interpretou a ação de Jesus, que parecia que Jesus estava destruindo tudo. É esse ponto que nós precisamos entender. Que Jesus parecia que estava destruindo tudo, parecia que Jesus estava nervoso. Porque ver Jesus com um chicote na mão, quando eu via minha mãe com a vara de amora ou de goiaba na mão, eu corria e ficava a tarde inteira sem aparecer lá em casa. Por quê? Porque eu sabia que eu ia apanhar. Não é assim? Então, Jesus, com esse chicote na mão, eu quero que você entenda, irmãos, que essa imagem, ou essa foto de Jesus com esse chicote na mão, ela pode ser hoje mudada dentro da sua própria cabeça. Por quê? Se você vê Jesus com um chicote na mão hoje, você não vai correr como o pastor Israel corria da mãe dele. Mas nós temos que entender o porquê desse chicote. E você vai querer ser aquele que será disciplinado, mesmo que Deus tenha que destruir alguma coisa na sua vida. Você quer que eu repita isso? Mesmo que o Senhor tenha que destruir algo, tirar algo da sua vida. Então isso, irmãos, é algo complicado, porque preste atenção, na mão do autor da vida, porque Jesus, ele é a vida, irmãos, respira. Esse ar que nós respiramos é a vida de Deus que está no mundo. Todo ser que respira, nasceu os patinhos ali embaixo, eles estão todos respirando lá. É a vida de Deus que está naqueles patos. Nos peixes, nos mosquitos, em tudo que estiver, todo ser que respira é Deus. Aí como que o autor da vida poderia ter alguma coisa que matasse? Então até um veneno que você põe na mão de Cristo, se ele usar na dosagem certa, ele estará curando sua vida com o veneno. Você sabe que o soro, vou pôr o soro que é o mais brando aqui para você entender, ele tem uma dosagem exata, uma medida exata de todo o conteúdo que é colocado ali.
se colocar a mais no soro, e na hora que você tomar o soro, você pode morrer. O que significa isso? Tudo tem uma dosagem. E Deus é esse Deus que traz o equilíbrio para a vida. Nós sabemos que a velocidade que a Terra gira, preste bem atenção nisso, se ela for um pouquinho mais veloz, o Sol não vai aquecer a Terra o suficiente. E nós podemos morrer congelados. E se a Terra, ela demorar mais um pouco a dar seu giro mais lento, o Sol pode bater tanto no lugar que ela fica parado, que matará o povo queimado. Olha aí, esse é o nosso Deus, irmãos. Ele traz um equilíbrio espetacular para as nossas vidas. Então, o veneno na mão de Cristo, ele se tornará um remédio para nós, uma cura. Então, Jesus com um chicote na mão, não simboliza para os nossos olhos, que são totalmente baseados em uma vida terrena, em coisas limitadas, porque Deus é eterno e nós somos limitados. Então, isso é muito complicado. A partir de agora, você precisa entender o zelo dele. Salmos 69:9 diz: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Irmãos, Deus é um Deus, até no Êxodo 34:14, diz: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele, ou seja, Deus é um Deus ciumento. Cuidado aí com esse assunto do ciumento, não vamos entrar nesse assunto aí sobre os casais, mas o fato é porquê de um ciúmes. O porquê de um ciúmes. Ontem na nossa oração, no CT, aliás, depois da oração, nós estávamos falando aqui, e nós pegamos um exemplo muito interessante na carta de Tiago, que diz que Deus não poderá responder à oração daqueles que têm um coração dividido. O que é isso? O coração de um homem, ele é feito para uma mulher só. Um homem pode ter até mesmo 10, 20 mulheres, mas ali naquele coração, só tem uma mulher que caberá ali dentro. Nós temos um exemplo disso do próprio Salomão. O rei Salomão, ele tinha 1000 mulheres, e nós sabemos muito bem que a única que ele revelou o seu amor por ela, era uma única mulher. Então, o que significa isso? Se nós temos o amor da nossa vida dentro do nosso coração, e aí agora entra a parte dos ciúmes, o zelo de Deus. Por que disso? Um coração dividido. Se eu de repente compro um outro carro, mas meu bem, nós já temos um carro, e aí nós vamos lá e compramos outro carro. Aí eu vou lá, abro uma outra conta e começo a dividir nosso dinheiro. Eu compro uma outra casa. De repente a minha esposa descobre que eu estou querendo formar uma outra família, que eu tenho uma outra pessoa, que eu quero cuidar de uma outra pessoa. Como assim eu tenho um coração dividido? Como que eu vou explicar isso? Então é esse zelo que o Senhor está mostrando. Pessoas que estão o tempo inteiro com os pés no mundo, amando o mundo, se doando para o mundo, entende? Escravos do mundo, tendo o mundo como um Deus. Os prazeres, o dinheiro, tudo que o mundo oferece, ele está lá dentro do seu coração. Então Deus é um Deus zeloso porque ele não permite outro dentro do seu coração. Por isso que ele fala: não adorarás outro Deus, nem imagens. Não existe santos nem imagens nenhuma que possa intermediar algo benéfico para a sua vida. O Deus da chuva, o Deus casamenteiro, o Deus do dinheiro, o Deus... Não existe. É um único só Deus. E nós temos acesso
através do Filho dele, que é Jesus Cristo. Então essa parte do Deus zeloso, porque que ele tem ciúmes da sua casa, é justamente por isso. Agora eu quero colocar para vocês mais coisas ainda. Entenda agora essa fúria, o porquê do chicote nas mãos de Jesus. Irmãos, vamos transformar isso para o nosso dia. Não vamos nem pensar lá naquele dia que aconteceu o que Jesus fez. Mas preste atenção numa coisa: transformar a casa de Deus em uma empresa. Eu acho que nem precisaria de eu falar mais, você já entendeu. O que eles estão fazendo com a casa de Deus hoje? Com a suposta chamada casa de Deus. Nós estamos vendo os escândalos. Não precisa aqui de eu ficar tentando explicar para vocês e citando o nome. Nós vamos até pecar. O fato é, naquela época, eu vou até falar, eu esqueci o nome da moeda romana, que naquela época circulava, era como se fosse o dólar. Então, para você comprar e vender lá em Jerusalém, era a moeda romana. E aí, o que acontece? Eles trocavam, né? Era o câmbio que eles faziam ali para trocar para a moeda romana. Pesquisa aí, Lucas, o nome da moeda romana daquela época de Jesus. Aí, o que acontece? Com esse fato deles mudarem para uma moeda romana, eles superfaturavam o valor do câmbio. Sabe o que eles faziam, irmãos? Muitas famílias pequenas, pobres, de pequenos agricultores, não podiam mais adorar a Deus. Denário. Entenderam? Eles queriam comprar os denários. E como que eles comprariam denário? Como? Porque eles superfaturavam. Então, os pobres não tinham acesso àquele lugar de adoração. Eles ficariam sem o perdão, eles ficariam sem o favor de Deus, sem a bênção de Deus. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram um degrau na porta de entrada do templo de Deus. E esse degrau, os pequenininhos não entravam, só os ricos. E Jesus, quando entrou ali com aquele chicote, ele quis quebrar esse degrau, arrancar esse degrau, que hoje nós estamos vendo isso aí. Tudo gira em torno do dinheiro. Eu queria muito participar do louvor. Quanto? Você tem que pagar tanto. Eu quero tanto fazer isso. Você tem que pagar. Eu quero fazer um encontro de casais. Você tem que pagar. Eu tenho que pagar. Tudo tem que pagar. Aí quem é pobre? Como é que vai fazer? Então só as igrejonas só ficam nos lugares dos ricos. Então na porta de entrada deles tem um degrau gigantesco. Não é qualquer um que tem acesso lá à adoração desse Cristo aí, ué. É só os ricos que tem lá. Então quem tem mais dinheiro adora, quem não tem, fica sem adorar. Em outras palavras, quem tem dinheiro vai para o céu, quem não tem, irmãos, olha a frase que saiu da boca do próprio Cristo: minha casa será chamada Igreja Viva dos que vão para o céu. Não, eu acho que é outra. Minha casa será chamada Fronteira, Igreja do Pastor Israel. Não foi não. Minha casa será chamada Sara Nossa Terra. E não, também não é. Eu acho que minha casa será chamada Videira. Minha casa será chamada Assembleia de Deus. Minha casa será chamada Igreja de Cristo. Está escrito isso na sua Bíblia? O que está escrito aí? Minha casa será chamada casa de oração. Por quê? Qual é o nome da igreja que Jesus deixou para nós? Casa de oração. Vamos aprofundando mais um pouco. Essa palavrinha casa
no original grego aí, é oikos. E oikos aponta para família, uma habitação. Então, peraí, Deus, através do seu Filho ali, naquele lugar, está chamando todos nós para fazermos parte de uma casa, uma família de oração, de comunhão. Essa é a frase que saiu da boca do Filho de Deus. O que passar disso, irmãos, você tem que excluir. Entendeu? Olha aqui, a mesma palavrinha casa, que é oikos, que aponta para a família. João 14:2 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. A casa é a família. O que Jesus veio fazer? Preparar um lugar na família de Deus, para que eu e você possamos fazer parte dessa família. Irmãos, o que é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor, ela parece a família completamente reunida de Deus. E o que hoje muitas pessoas estão assimilando o que deveria ser a casa de Deus? Como uma empresa. Entende? Sobre o lugar de ganhar dinheiro, fontes de rendas para muitas pessoas. Então isso, aqui, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está quebrando, arrancando de nossos olhos toda a sujeira e imundícias que eles colocam, que entulham o nosso entendimento sobre o que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Ele quer te adotar, para que você seja enxertado dentro da vida dele. Para que você faça parte, sendo um com ele, vivendo uma só vida com ele. Isso é ser família. Esse sinônimo de família tem a ver com o quê? Com mesa, com comunhão. Presta atenção, essa comunhão, essa hospitalidade de um estar junto com o outro, a ceia do Senhor, de todos estarem aqui um para com o outro, um amando o outro, um cuidando da vida do outro, um está aqui, sabe, cuidando e trabalhando para que o outro também se sintam bem. É servindo um ao outro, isso é a função da vida do corpo de Cristo. Para que os seus rins agora estão trabalhando? Para que o seu pulmão está trabalhando? Em prol de quem? Do seu corpo sobreviver. Ele está trabalhando em prol de você. Você nem está vendo, você nem está sentindo nada. Mas ele está aí trabalhando para você. Então isso é ser cristão. Sabe, irmãos, dentro desse mesmo raciocínio, essa semana, o nosso turno de oração, o Espírito Santo de Deus é tão fiel, é tão lindo, que ele nos traz sempre uma palavra, sabe, de revelação. E a palavra de revelação que nós tivemos aqui está em Mateus 5,44, que diz assim, 5,44 de Mateus. Eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Deixa eu te contar, é impossível você fazer isso aqui. Humanamente falando, você não consegue. Deixa eu ver aqui a versão dele aqui. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Irmãos, isso aí é impossível. Nós não conseguimos fazer isso aqui. Só através da graça e se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós podemos fazer isso aqui. Sabe por quê? Olha o que o Espírito Santo falou comigo. O meu coração é um coração de pastor, irmãos. E coração de pastor
é aquele que estará sempre vendo o pior miserável do planeta como um grande homem de Deus, obra-prima de Deus, sabe, que Deus tem condições de restaurar, seja um ex-presidiário, assassino, estuprador, seja o que for. O coração de pastor, irmão, não é um coração que eu vim e que eu herdei. Foi Deus que implantou esse coração na minha vida. Entendem isso? Isso é qualquer pastor, não é só mérito do Israel, não, irmãos. Qualquer pastor é assim. Se é pastor, então ele tem um coração que não é dele. Porque ele vê o mais miserável que tem, a pessoa mais difícil que tem. Ele não desiste dessa pessoa. Tem hora que eu tenho raiva de mim mesmo. Eu falo, meu Deus, mas você tem que largar esse cara. Quando pensa que não, eu estou lá, cuidando daquela pessoa de novo. A pessoa me liga, rapaz, mas você não tem vergonha não, né? É desse jeito. Eu tenho uns caboclos desse jeito aqui comigo. A gente está há alguns anos aí cuidando deles, e ele vive atrapalhando a vida dele lá. Quando ele se dá mal, cai dentro do buraco lá e me liga. Pois é, rapaz. Congregar você não quer, né? Vida de Deus você não quer não, né? Mas eu vou ir te salvar. Aí vai lá, ora, arranca os capeta, tudo. Mas voltando aqui, o que seria esse amar os meus inimigos? Irmãos, o que o inimigo faz com a sua vida? Primeiro, o inimigo é traiçoeiro, traidor. Irmão, você amava uma pessoa que te traiu? Uma pessoa que fala mal de você, que vai lá e ela te faz uma trapaça. Uma pessoa que te provocou e trouxe dor para você. Uma pessoa que foi lá, lesou você. Usou da sua boa vontade. Foi lá, pegou um dinheiro, e falou que era para uma pessoa que era doente coisa nenhuma. Aquela pessoa pegou aquele dinheiro para os fins dela. E você descobriu tudo. Aí depois, como que você vai amar essas pessoas? Então eu quero te mostrar aqui um ponto muito importante. A vida da igreja, ela está para isso. Para que você seja esse órgão que vai limpar, é um lava-jato, é um desinfetante gigante, que limpa essas pessoas. E você ama ela, você cuida dela, você não desiste dessas pessoas. Você está para cuidar e para pastorear pessoas difíceis que vão te trair, que vão te apunhalar pelas costas, que falam mal de você, que olha para você na sua frente é uma coisa, depois, na hora que sai as costas, é outra. Então é impossível você fazer isso. Por isso que essa comunhão na casa de Deus, ela só sobrevive através da oração. Que nós vamos ver agora o porquê. Se não tiver oração, irmão, você não vai suportar isso aqui. Porque você vai virar um carnalzão de duas pernas. E o carnalzão, ele quer o quê? Ele chegou no café da manhã, olhou, pão? Ah, não, pão com manteiga. Não, eu não quero isso aqui. Ele quer ver o pão. Ele queria ver um banquete para ele, sabe para quê? Ele não quer ver as pessoas. Ele quer a comida. Então, ele é um carnalzão. Ele não está entendendo que esse momento aqui é um momento único que você tem para compartilhar do corpo de Cristo. Lembra do bom samaritano? Jesus falou assim, olha, se você quer fazer alguma coisa boa para mim, faça para eles. E você está aqui olhando e fala, não, a cadeira está dura, eu não quero sentar nessa cadeira, eu vou congregar nessa igreja aqui não. Irmãos, pode pôr você em qualquer igreja do mundo. Se você for um carnalzão, você não vai aceitar nada em igreja nenhuma do mundo. Porque o problema está em você. Você não se relaciona com ninguém, porque você não tem o amor, você não ama ninguém. Esse é que é o nosso problema. O fato aqui que está relacionado é você. Se você não entende que nós estaremos aqui com um pãozinho, pode ser um pão de ontem, torradinha, com um cafezinho, entende? Não é café não, um chafé, pode ser até um chafé, aqueles cafezinhos bem fraco mesmo, ruim, mas o problema é o momento da comunhão. Momento da comunhão. Vou fazer 30 anos de casado agora. Quantas vezes eu e minha esposa comemos arroz com ovo?
Deixa eu te falar para você, o problema não era a comida, o problema era com quem eu estava, o relacionamento meu com ela. Irmãos, independente se eu comesse só arroz com ovo, não ia fazer nada de efeito comigo, porque o que era importante é que eu estava junto. E é isso que você tem que entender. E se você não entender isso, você nunca vai entender Deus. Você vai ver Ele com um chicote na mão e você vai correr dele. Você não vai querer Ele. Você não vai amar Ele, você não vai amar ninguém, porque as pessoas que nós estamos nos relacionando são traíra. São pessoas que nos, que nos machucam. É assim, a natureza perversa das pessoas, irmãos. É assim, irmãos. Não tem como. Nós sabemos a história aí que está circulando para todo lugar, de um homem que conta lá, que ele foi salvar um escorpião, que estava numa enchente. Eu sei que ele exagerou num escorpião, mas tudo bem, dá para a gente entender. Ele foi salvar um escorpião, numa enchente. Quando ele salvou o escorpião, que ele pôs a mão no escorpião, o escorpião picou nele. E ele, uai, rapaz, eu estou te salvando e você me pica? Não estou te entendendo, não, hein? Aí é o sentido da história. A natureza do escorpião é essa. E você quer discutir com o escorpião, você vai salvar ele, sabendo que você vai levar uma picada. Você quer salvar o escorpião? Você vai ter que estar preparado para o ferrão dele. Porque é a natureza dele. Você vai cuidar de um mendigo. Você está pensando que ele vai dizer, pastor, você é muito grato. Tem mendigo, irmãos, com toda sinceridade, que eles são pessoas dificílimas de lidar com eles. Primeiro que eles acabaram tendo um hábito, se habituou naquela sujeira, eles gostam de voltar para a sujeira. Você vai lá, lava ele, dá um banho nele, põe perfume dele, coloca ele lá tudo arrumadinho. Quando é na semana seguinte, ele volta lá para aquela sujeira e está tudo fedido de novo. Rapaz, mas para com isso. Mas é porque o habitat dele transformou ele nessa imundícia. Então é isso que Deus está mostrando para nós. E que nós não somos diferentes. Nós também somos escorpiões. Agora, preste bem atenção. Essa casa de oração, ela está trazendo uma identidade do próprio Cristo. Porque Ele é o Deus da família. Ele que constituiu a família. Nos encontros de casais nós falamos que Ele é o autor do casamento. E se Ele constituiu o casamento, o que é o casamento? É o início da família. Começa com um casamento, com um casal, com dois. Tudo começa com dois, irmão. Um presta. Mas olha o dois. O dois tudo muda. Aí com dois você forma uma família. E o que acontece com a família? É a habitação de Deus. Essa é a identidade de Cristo. E se você não tem essa conexão, você nunca vai viver a vida da igreja verdadeira. E ele mostra essa família como uma família de oração. Então, nesses minutinhos que está faltando aqui para a gente encerrar, eu quero te colocar o seguinte. Em primeiro lugar, Deus não quer você como um homem ou uma mulher produtiva. O que é isso? Sabe aquele homem produtivo, aquela mulher produtiva que chega toda hora, que só quer fazer as coisas e olha, está fora do lugar? Lembra de Marta e Maria? Mais ou menos isso. Tem pessoas que é muito produtiva, irmão, a semana inteira produzindo, fazendo, sabe? E aí o que acontece? Essas pessoas muito produtivas, na maioria das vezes, elas não gostam de intimidade. Você entende? Imagina se eu tiver casado com a Cris 30 anos, e ela fosse a maior empresária, igual o Bill Gates da vida e outros. Que dia que eu tenho intimidade com ela? Eu não ia ter 2 filhos. Por quê? Ela é muito produtiva. Ela tem 50 mil empresas. E não tem nenhum filho. E um marido revoltado, um marido chateado, carente e cheio de problema.
Está vendo por que Deus não quer pessoas produtivas? Deus quer pessoas que o amem. Que ame estar no quarto com Ele. Nós vamos saber por que do quarto agora aqui. Que às vezes a nossa mente, ela leva tudo para o lado do sexo. Então preste atenção. Deus quer intimidade, porque você é filho. Você é filho. Você tem que entender que essas 4 paredes aqui, irmãos, é só aquele que é o resultado de tudo que ele produziu na sua intimidade durante a semana. É muito bom o louvor aqui. Agora nós estamos encerrando, nós vamos para o almoço, pai, aquela coisa toda. Tá, de domingo agora, acabou o louvor, até o próximo domingo. O que você faz nesse intervalo? Nada de Deus. Você espera só o próximo domingo para você ouvir do seu pai. Para você ter intimidade de novo com seu pai. Só no próximo domingo. Olha a outra situação. O que você conhece de Deus? É só através do que você ouve. Você nunca se relacionou com Deus. Você nunca quis ter nenhuma intimidade e experimentar o próprio Deus. Você nunca teve nenhuma vontade de sentir esse Deus. Salmo 34, 8. Coloca aí para mim. Salmo 34, 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Irmãos, provai e vede. O que significa isso? Deus tem cheiro. Deus tem gosto. Você precisa experimentá-lo. Nós precisamos desejar experimentá-lo. Nós precisamos ter o Senhor como o sabor da nossa vida. Então, tudo isso aqui que nós estamos conversando aqui, preste atenção, de ter uma vida com o nosso Pai, de ter aquele de segunda a sexta, como um relacionamento que vai estar gerando frutos em você. Quando você reunir aqui, tudo será diferente. Porque você vai querer falar de Cristo, você quer agir, você quer fazer obras para o Senhor. Por quê? Porque você está cheio do amor de Deus. Pastor, me dá vidas, eu quero cuidar de crianças, eu quero cuidar de adolescentes, eu quero cuidar de jovens. Pastor, eu quero estar envolvido na obra do meu Pai. Irmãos, tudo isso está, para nós concluirmos agora, é Mateus 6, os versículos 6 e 7. Olha só o que diz aqui. Nosso tempo está bem escasso, eu quero já concluir nesse versículo aí. Diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Homens produtivos demais. Eles querem falar muito, eles querem, sabe, aquele negócio assim, me dá logo o que eu quero e ponto. Não querem ir para o quarto. Irmãos, a sua vida, se eu não me engano, eu acho que é 60% da nossa vida, nós passamos meditando, dormindo. Olha só para onde o Senhor está nos chamando. Quando você deita a cabeça no travesseiro, é quando você medita, que você vê o que você fez de errado. O quarto, a cama, fala de quê? Da sua vida interior, da sua intimidade. Ninguém vê, meu irmão, o seu quarto. Quando você troca de roupa? Você troca de roupa aonde? No seu quarto. Um lugar aonde ninguém tem acesso, ou não deveria ter. Então preste bem atenção nisso. O que o Senhor Jesus está falando?
para nós irmos para dentro do nosso quarto, ou seja, para a nossa intimidade, para dentro de nós, onde você vai deitar a cabeça e você vai descansar nos braços do seu Pai. Fecha a porta, irmão. Desliga o celular. Para de ficar repetindo. Por quê? Essas vãs repetições está dizendo que a sua mente está acelerada, mas o seu coração está frio. Desacelera a sua mente. O Senhor sabe que você está em apuro. O Senhor sabe que está doendo. Então o que nós precisamos fazer agora? Deitar. Pedir para uma pessoa deitar com um filho doente. Pedir para uma pessoa deitar quando não tem nada para ele comer. Pedir para uma pessoa deitar quando tudo está desabando em sua volta. Você fala para mim deitar. Ah, irmãos, quarto, fala também da atitude de quem quer ter um lugar reservado para com Deus. A família, ela entra no quarto. Preste bem atenção, Ele está esperando você para que você possa encontrá-lo. E o mais, isso não depende da sua vontade nem de sentimentos. Porque se você ficar esperando vontades e sentimentos, você não vai fazer nada. Nós temos que fazer isso, por quê? Porque nós temos Ele como a esperança das nossas vidas. Porque a nossa carne, ela não tem vontade para nada, irmãos, a não ser para as coisas erradas. Para o pecado, nossa carne está pronta. Está pronta, irmãos. Meu Deus do céu, como a nossa carne vai marcar um jantar, todo mundo paga tudo, está tudo certo. Vamos marcar uma oração. 1, 2. Irmãos, nós precisamos, nesse momento, nos render ao Senhor. A nossa vida nessa terra, ela está bombardeada. Nós estamos recebendo mensagens o tempo inteiro, querendo mudar nossos pensamentos, querendo ocupar nossos afazeres. Para quê? Para que nós não possamos conversar com o nosso Pai, aquele que vai resolver todos os nossos problemas. Para que nós não possamos entrar dentro do nosso quarto e ter um tempo com Ele. Para que nós não possamos ter intimidade com o nosso Pai. Para que nós possamos ser produtivos o tempo inteiro. E não temos nenhum tipo de relacionamento com Ele. Olha, eu vou citar para você, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Você entendeu isso? Não. Não fiquem preocupados. Desacelera. Vai para o seu quarto. Vai deitar. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus. Ou seja, tenham uma intimidade com Ele. Os seus pedidos diante de Deus, pela oração, pela sua súplica, com ação de graça. Isso é o quê? Um relacionamento nosso. Nós não podemos, irmãos, deixar as nossas preocupações aceleradas, as nossas produtividades, e nós perdemos o relacionamento com Deus em oração. Olha Mateus 21, 22. E tudo o que pedires, na oração, crendo, o recebereis. Irmãos, espera aí. Você não pode passar um versículo desse aqui. Você não pode fazer uma coisa dessa, ignorar isso. Você sabe o que significa isso, irmãos?
toda oração, ela tem um poder liberado. Algo vai acontecer na sua vida se você dobrar seus joelhos. Algo vai acontecer na sua vida se você pedir seu pai. E o inimigo sabe disso. E ele não quer deixar você pedir para o seu pai. Vamos colocar de pé, porque aí eu vou terminar, senão não termino. Preste atenção aqui. Olha aqui o que eu vou falar para você. Porque nós precisamos terminar. Mas eu preciso da sua atenção. Tudo que pedimos em oração, Ele vai nos dar. Preste atenção nisso. Olha o que aconteceu. O pedido de oração, irmãos, fala de uma organização. Quando nós estamos organizados como um exército, olha para cá para mim. O que acontece quando nós estamos como um exército? Lá na Ucrânia, tem um pastor que era daqui de Goiânia, e ele foi para lá. Como ele tinha um número muito grande de igrejas, ele perdeu o controle de algumas delas. E aí o que aconteceu? Na Ucrânia, eles têm muito aquele negócio ainda, por causa da perseguição das religiões em si. Eles tinham muito aquela questão de guerra civil e tudo mais. E aí o que aconteceu? Um dos membros da igreja, recém-convertido, não conseguiu segurar que eles estavam ali reunidos em nome de Jesus. E ele foi no país vizinho, que é a 30 minutos da Ucrânia, foi nos países vizinhos lá e denunciou eles. E aí o que aconteceu? Chegou lá, ele foi o traíra, ele foi Judas. E é isso que fala e que falou muito ao meu coração essa semana nos turnos de oração, de amar os nossos inimigos. E aquele Judas que foi lá e denunciou e traiu o povo dele, foi lá, denunciou, aquele povo era um povo maldoso, foi lá, preparou um míssil para lançar na igreja deles. Se eu chegasse em vocês hoje e falasse assim, olha, irmãos, vocês sabem o Michel mais Aninha? Pois é, irmãos, infelizmente aqueles dois traíra, foram lá no país vizinho, denunciou a gente. Então agora nós estamos sendo preparados para ser atacados. A qualquer momento pode cair um míssil aqui. O que vocês poderiam pensar da Aninha e do Michel? Nossa, tão bonito eles, né? Mas é tão traíra, né? Veneninho de cobra, né? Que eles têm. Não é assim que vocês poderiam pensar neles? Pois olha o que aconteceu. Quando eles foram lá e denunciou, eles mandaram um míssil. E o míssil caiu dentro da igreja. Só que eu acho que a ogiva, ela não foi acionada. Ela caiu lá dentro, mas não explodiu. Aí o que eles fizeram? Chamaram os antibombas. A antibomba foi lá e o pastor pediu para eles, pelo amor de Deus, tira essas ogivas, que é a pólvora, a dinamite lá, tira ela de dentro do míssil, mas deixa esse míssil cravado aí dentro do piso da igreja, para que a igreja possa entender que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O míssil caiu dentro da igreja, mas não explodiu. Aí sabe o Michel mais Aninha? Eles foram totalmente amados por ele. Sabe por quê? Porque eles viram tanto que eles são amados por Deus. Porque Deus livrou eles de uma explosão de um míssil. Vocês estão conseguindo entender isso? Por que nós amamos os nossos inimigos? Porque todo planejamento maldoso para destruir minha vida, Deus vai reverter isso em bênção. Então ame o homem que te traiu. Porque Deus vai trazer essas feridas, vai curar ela e vai fazer você uma mulher cada vez mais forte. Um homem cada vez mais forte. Os funcionários que levou você na justiça. Olha, os problemas que você teve com seus pais,
Preste atenção, Deus vai restaurar as suas feridas. E você será um novo homem, uma nova mulher, você vai ser cheia, você vai ter muito a oferecer para outros. Por quê? Porque o Deus que cuidou de você vai fazer na sua vida agora como um grande exército de Deus, para que você possa esvaziar o inferno. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você aqui nessa terra uma extensão da vida dele. Irmãos, veja o amor de Deus no nosso meio.